Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, deputado Léo Vieira, senhores deputados, deputadas, hoje quero cumprimentar vocês e venho usar esta tribuna para me manifestar em apoio aos meus amigos, deputados e deputadas federais, senadores da bancada evangélica. Porque hoje eles estiveram com o presidente do STF e demonstraram a sua preocupação com a aprovação da ADO 26. Sou cristã e sou contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de discriminação, contra qualquer pessoa, contra o ser humano, contra animais, totalmente contra. Independente da cor de pele, senhor presidente, independente da religião, independente da condição social, independente da decisão que a pessoa toma de vida, da nacionalidade, não importa. Todas as pessoas têm o direito, têm seus direitos e devem ser respeitados. Aliás, senhor presidente, não há oposição entre os direitos humanos e a religião evangélica, e a igreja evangélica. Muito pelo contrário, com Jesus, nós aprendemos a amar ao próximo. Ele foi o que nos ensinou a respeitar as mulheres, as crianças, sempre esteve no meio de pessoas simples e nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, sem fazer acepção. A mensagem cristã, ela resgata a dignidade do ser humano. A gente tem comprovado que a igreja tem ajudado muito pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, pessoas que eram dependentes químicas, famílias que estavam totalmente esquecidas. A igreja restaurou. E isso é fato, todo mundo sabe disso. E vou mais longe. O cristianismo contribuiu e continua contribuindo com a sociedade. Nós temos exemplos de dois grandes líderes que no século XX defendeu o povo, defendeu os direitos humanos. Eles eram cristãos e declaravam isso publicamente. Martin Luther King e Nelson Mandela. Ao contrário do que muitos dizem, do que muitos pensam, nós cristãos não somos e nunca fomos contrários aos direitos humanos. Muito pelo contrário, nós acreditamos que todos devem ter os seus direitos respeitados. Mas quando nós falamos todos de verdade. O que não podemos é dar privilégio a um determinado grupo da sociedade, em detrimento dos outros. O que não podemos é que, em nome do politicamente correto, a liberdade de expressão seja interferida. O que eles estão tentando fazer é calar a nossa boca. A liberdade religiosa deve ser respeitada. E detalhe, isso aí são direitos fundamentais, previstos na Constituição. Então, senhor presidente, está na pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO 26, que pretende igualar a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Isso é um absurdo. É um absurdo, um verdadeiro absurdo. Em primeiro lugar, como parlamentar, eu quero externar a minha preocupação com o desrespeito ao princípio constitucional da independência entre os poderes executivo, legislativo e o judiciário. Nos últimos anos temos visto a usurpação do poder judiciário, que constantemente tem invadido a competência do poder legislativo. Temas que devem ser discutidos no Congresso Nacional pelos deputados e senadores, eleitos democraticamente pelo voto popular, estão sendo decididos pela Suprema Corte. Isso é preocupante. Onde vamos parar? Os juízes não devem legislar. Legislar é atribuição daqueles que foram eleitos pelo povo para tal função. Os autores da ADO 26 argumentam que o Congresso Nacional está se omitindo. Mas, na verdade, há alguns anos, existem projetos de lei sobre o tema que estão tramitando nas casas legislativas. Entre eles, podemos citar a PLC 122/2006 e, mais recente,
o PLS 237/2016, que propõe a reforma do Código Penal e também trata sobre a homofobia. O Congresso já está discutindo esse tema já há algum tempo. Para que uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão tenha lugar, é necessário que haja o descumprimento total ou parcial do dever de legislar sobre aquilo que a própria Constituição exigiu como medidas para torná-la efetiva. Ou seja, sem ordem constitucional, quanto à regulação e materialização de determinados direitos, não há que se falar em omissão, mas sim de inovação no ordenamento jurídico, o que é vetado ao Poder Judiciário, pois trata-se de função do legislador. Senhor presidente, sou contra qualquer forma de discriminação, eu disse aqui e repito, mas o problema está no conceito do que é discriminação, que não pode ser confundido com discordância de opinião, que é inerente à democracia. Não se pode criar figura do delito de opinião. Criminalizar a opinião é uma afronta ao Estado democrático de direito. Nesse país, podemos criticar tudo e todos, mas se fizer crítica ao comportamento sexual de alguém, é crime. Você pode fazer comentários, você pode se posicionar, mas quando chega nessa hora, eles estão querendo criminalizar. Na verdade, defendemos a mera discordância das práticas e não a violência contra pessoas. Nosso posicionamento está em pleno acordo com respeito ao pluralismo instituído no nosso país. Precisamos, amigos, precisamos preservar a liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento, respeitando sempre o outro indivíduo. E caso haja algum excesso, o sistema jurídico brasileiro já possui mecanismos que reparam danos morais, emocionais, físicos, através das leis penais em vigor. E eu quero terminar a minha fala nesta tarde. Nós defendemos que a ADO 26 seja arquivada pelo STF e que seja mantida a prerrogativa no Congresso Nacional em legislar sobre a matéria. Muito obrigada, senhor presidente.